Shalom, shalom, bom dia a todos. Mais um vídeo para o canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude aí com sua inscrição. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Acredito que seja de grande valia aí para todos. Vamos abrir a nossa escritura sem mais delongas. Bom, para você que já está com sua Bíblia na mão, nós vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 17. Então, já abre a sua escritura aí. Em Marcos capítulo 10, verso 17. Então, vamos começar a leitura do texto. Já desejar para vocês um ótimo dia, que o Eterno vos abençoe, ok? Vamos começar a leitura em Marcos capítulo 10, versículo 17, que vai nos dizer: E saindo ele para o caminho, veio correndo outro e, ajoelhando-se a ele, perguntou-lhe: Bom rabino, que farei para herdar a vida eterna? No capítulo 10, no versículo 18, Yahushua responde e disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um, isto é, Yahu, o nosso Todo-Poderoso. Muito interessante quando ele diz isso, né? Porque ali chega um judeu e diz a ele, né, o que ele faria para herdar a vida eterna, e além disso, ele chama Yahushua de bom. E a resposta de Yahushua é muito interessante. Bom só há um, que é o Eterno e Todo-Poderoso. A todo momento nas Escrituras e em todos os capítulos onde Yahushua se refere ao Pai, ele dá toda a autoridade ao Pai. Isso que a gente não pode confundir jamais. Existe apenas um Eterno. Um Eterno. Ele é um que tem um Filho e que também se manifesta no Espírito Santo. Não existe três deuses. Não existe trindade. Existe um único Elohim. Tá? E eu vou mostrar isso para vocês. É claro que a palavra Elohim, né, ela vem do hebraico e ela é plural, plural majéstico. Porém, se tratando de divindade do Eterno e Todo-Poderoso, só existe um. Ok? Além de existir outros Elohims, nós vamos conversar isso no decorrer de outros vídeos, tá? Nós vamos continuar o texto lá. No versículo 18 ele diz: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um, isto é, o Eterno, Yahu. Tá? No verso 19 ele diz: Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não danificarás nem, olha só, não danificarás, nem honrarás pai e mãe. Aqui na tradução, para você ficar atualizado e achar que não está traduzido errado, ela é uma tradução um pouco mais literal, então tem que saber ler, saber interpretar, tá? Para não confundir ali. Mas aqui o que o texto está querendo dizer é o seguinte: que é para a gente não desonrar pai e mãe. Tá escrito aqui, ó, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não danificarás, e está aqui, ó, nem desonrarás pais e mães. Beleza? Nós vamos no 10:20, diz: E ele, respondendo, disse: Rabino, tudo isso já observei desde a minha juventude. Quando o Eterno fala para ele dos mandamentos, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não desonrarás pais e mães, ou honrarás pais e mães, tá?
a resposta do jovem, ela é um pouco assim, audaciosa, né? Porque quando ele diz tudo isso, ele já com a resposta pronta, ele diz, poxa, eu faço isso desde a minha juventude. Ou seja, eu já herdei a vida eterna. Isso é o que ele tinha na sua mente. Porém, a intenção de Yahushua era mostrá-lo que a lei, por si só, ela não era eficiente no sentido de salvação. Por isso que a gente crê no Filho. Tá? E ele mostra isso através da riqueza do jovem. E você vai ver isso no decorrer do texto, tá bom? E ele diz aqui, ó. E ele respondendo, quem é esse ele aqui? É o jovem judeu, tá bom? Ele respondendo diz, Rabi, ele falando para Yahushua, Yahushua, tudo isso observei desde a minha juventude. No versículo 21, Yahushua vendo, amou-o e disse-lhe, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma tua estaca e segue-me. É uma proposta assim que dificilmente esse jovem ia aceitar, porque o seu coração estava inclinado ao dinheiro. Isso Yahushua sabia, pois ele era profeta, ele era um navi, ele era um vidente, pelo sentido da palavra, porém a gente chama de profeta. Então ele sabia o que estava no coração daquele jovem judeu. Quando aquele jovem judeu tenta se apoiar nos mandamentos do Eterno para que herdasse a vida eterna, Yahushua lhe traz outro, dizendo, ainda lhe falta uma coisa, vende tudo o que tens e dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Pega sua estaca, sua cruz e siga-me. Vamos ver o que o jovem diz a Yahushua. E ficou triste com essa palavra, olha para você ver o jovem triste, e foi-se embora contristado, porque possuía grandes posses. A tristeza do garoto era isso. Ele tinha grandes posses. Né? Vamos terminar aqui o texto no 10:23 diz o seguinte: E Yahushua olhou em redor e disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão os que têm riquezas no reino de Yahu. E os discípulos ficaram admirados com as suas palavras. Mas Yahushua responde novamente e diz-lhes: Filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Yahu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Yahu. E espantaram-se da medida, dizendo entre si: Quem então pode ser salvo? Vocês imaginam os discípulos com essa dúvida? Se os ricos, aqueles que dão cesta para os pobres, aqueles que ajudam os pobres, se eles não vão ser salvos, quem vai ser salvo? Olha só, a dúvida que os discípulos, eles ainda não tinham entendido a mensagem. Então vem a resposta de Yahushua para eles, tá? A gente vai ler agora. Espantaram-se de medida, dizendo entre si: Quem pode ser salvo? E Yahushua olha para eles e diz: Aos homens é impossível, mas não a Yahu, porque com Yahu todas as coisas são possíveis. Olha só, muito importante essa resposta. Porque ele diz aos discípulos, quando eles perguntam, eu vou até pôr o texto aqui para vocês verem. Quem então pode ser salvo? Quem então pode ser salvo? Aí ele faz essa pergunta e Yahushua joga um balde de água gelada neles, dizendo o seguinte: E Yahushua olha para eles e diz: Aos homens é impossível. É impossível. Independente do que você faça, é impossível. Somente a graça do Eterno pode te salvar, amado. Então a lei, cara, ela te mostra o pecado.
A lei mostra o quão você precisa da graça do Eterno, mas a lei não salva ninguém, nem nunca salvou. Isso está nas Escrituras, está em Hebreus, está até mesmo no Velho Testamento. Por isso que a gente tem que ser sábio ao ler as Escrituras. Tá bom? Lógico que não é porque a lei não salva que você tem que transgredir a lei. A lei mostra o seu pecado. Tá bom? Você tem que se purificar. Você tem que andar de acordo com a lei, mas a lei não salva. Parece estranho, né? Mas vocês vão entender mais para frente. Então, quando ocorre isso, né? Essa tremenda dúvida entre eles, Yahushua olha para eles e diz claramente, né? Que para os homens é impossível, mas para o Eterno tudo é possível. Então Kefa começou a dizer-lhes que nós deixamos tudo e te seguimos. E Yahushua respondeu e disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor de mim e o Evangelho. Mas agora ele receberá 100 vezes mais tempo, casas, irmãos, irmãs, e mães, e crianças, e terras, com perseguições, e no mundo para vir a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e o último o primeiro. Muitas vezes, quando Yahushua falava com seus discípulos, eles tinham muita dificuldade para entender. Vocês vão ver isso quando os olhos, as escamas dos olhos dos discípulos se abrem quando eles caminham com Yahushua ao caminho de Emaús. 3 anos depois que Yahushua já estavam com eles, foram entender o Evangelho depois de 3 anos. Então o tempo ele é muito importante. Então, resumindo a história, a salvação ela depende completamente do Todo-Poderoso e de sua obra. Nós, como humanos, nós devemos sim, né, não desfazer da lei, né, como algo inútil. No sentido de salvação, sim, mas no sentido de integridade, de moral, a gente tem sim que andar de acordo com as leis. As leis até do seu país, cara. Porque se você não for de acordo com as leis do seu país, você vai ser processado e por aí vai. Então é muito importante que nós entendamos isso, que para o homem é impossível, mas para o Eterno tudo é possível. Tua salvação depende dele, porque se dependesse de você, você já teria perdido há tempos. Tá? Então no dia de hoje nós temos que orar e agradecer ao nosso Todo-Poderoso pela tua santa salvação que foi adquirida através do seu Filho amado. Guerreiros, shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe. Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe com seus amigos. Tá? Que o Eterno vos abençoe, você e toda a sua família. Shalom.